Graça e paz, irmãos. Bênção de Deus estar aqui, mais uma vez na casa de Deus, e sendo hoje escolhido pelo Senhor para poder trabalhar para Ele. É um prazer para mim estar aqui. Eu queria, primeiramente, dizer para os irmãos que eu e a Letícia, a gente está com saudade da igreja. A gente não conseguiu participar das atividades essa semana. Eu estava para São Paulo a trabalho. Cheguei na sexta e ontem precisei trabalhar em São José até de noitão. Então, ficou bem tarde. Então, por isso que os irmãos não viram a gente aí nas programações, porque eu estava para trabalho. Mas, graças a Deus, a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor, para abraçar, matar a saudade. Ontem, alguns irmãos ficaram mandando mensagem para mim: cadê você? Eu falei com alguns, mas é bom estar na casa de Deus. Hoje a gente vai estar falando, a respeito desse tema, intimidade. Eu digo que, para mim, falar sobre intimidade, para mim, é uma palavra assim, que eu gosto muito, porque se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é por esse Deus que deseja ter intimidade comigo. A esse Deus que, como o nosso irmão Raimundo disse na semana passada, um Deus que desde o início Ele se propõe a nos chamar para próximo dele, ele se propõe a se levantar em nosso favor e nos trazer para perto dele. E falar sobre intimidade, então, isso alegra o meu coração. Mas eu queria dizer para você que se eu tivesse que colocar um título sobre essa pregação, eu colocaria intimidade. Ela gera responsabilidade. E isso eu tenho aprendido durante essa caminhada com o Senhor, que é muito bom estar diante de Deus, é muito bom ser íntimo de Deus, mas muito mais do que ser íntimo de Deus, e ter aquele momento romântico de falar: eu sou próximo de Deus, eu sou íntimo de Deus. Eu tenho entendido que ser íntimo de Deus vem sobre mim uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que Deus, Ele nos dá graça, Ele nos dá força, Ele nos dá suporte. Então, durante esse tempo eu tenho aprendido isso. Se eu fosse aqui dizer para os irmãos de vários momentos de intimidade que eu já tive com o Senhor, eu poderia dizer vários, irmãos, mas eu quero dizer que Deus, Ele quer que eu seja mais íntimo dEle. Talvez você que está aqui tenha escutado essas ministrações, diga de passagem, todas excelentes. Eu dizia para o nosso irmão Raimundo na semana passada, eu falei: irmão, você quicou a bola para mim, mas eu não sei se eu tenho a categoria para chutar semana que vem, não, porque a palavra foi maravilhosa, tanto a dele quanto a do Leandro de manhã. Mas o Senhor, Ele tem feito isso, sabe? Ele tem dado palavras-chave para os nossos líderes, que tem nos levado para próximo dele, né? As séries, irmãos, é uma sequência. E se você for olhar, tudo tem uma lógica na parte de Deus, porque eu acredito que o pastor, os pastores, eles estão sendo obedientes a Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E o Senhor, Ele tem falado com a gente a respeito de santidade, Ele tem falado a respeito de perdão. E hoje eu ouvi um estudo do Luciano Subirá, e ele diz que a santidade, ela é a ponte para a intimidade. Não tem como, irmãos, você ser íntimo com Deus se você não for viver uma vida de santidade, ou se você não buscar uma vida de retidão ao Senhor, de buscar o Senhor, de fazer a vontade dele, né? A gente escuta muitas palavras aqui, irmãos, que nos ensina. E a palavra de Deus, ela diz, no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Senhor, Ele tem nos dado palavras que nos têm feito refletir sobre os nossos erros, para que a gente viva uma vida de santidade, para que daí a gente chegue na presença dEle, e aí nós temos uma vida de intimidade com o Senhor. E eu queria expressar isso para os irmãos, que o título talvez seria intimidade, ela gera responsabilidade. Há muito tempo atrás, irmãos, há uns 25 anos atrás, eu tive minha primeira experiência com Deus, e falar de intimidade com Deus é você sentir o arrepio, é você sentir o coração queimar. Isso tudo faz parte do processo. É você ter vontade de ser batizado com o Espírito Santo, é você ter vontade de ser usado no louvor, numa pregação. Tudo isso faz parte de um processo de intimidade. Mas eu fui aprendendo, irmãos, que o Senhor, Ele me dá algo na intimidade, mas o que Ele me dá não é para mim.
na nossa intimidade com o Senhor, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor dá para mim e dá para você, eu quero dizer para você que não é para mim, não é para você. É para essa palavra, quando fala no individual. Quando Deus trata com a gente no individual, na intimidade, o que Ele dá não é para mim. O que Ele dá para mim é para mim servir vocês. Na sua intimidade, irmãos, o que Deus te dá é para você servir a mim e servir ao outro. Na intimidade com o Senhor nos leva para perto dEle, através da nossa vida de santidade, através da nossa vida de retidão à palavra dEle. E Ele começa a contar os segredos. Ele começa a dar dons para nós. Mas esse dom, irmãos, não é para que eu chegue aqui no altar e fale, olha, eu sou íntimo de Deus, eu sou alguém espiritual, não. Aquilo que Deus me dá é para que eu possa te servir melhor, é para que eu possa te abençoar melhor. Então a intimidade, ela gera responsabilidade. Talvez, às vezes, a gente, como uma mente, eu posso dizer, talvez imatura, a gente acha que assim, eu quero ser íntimo de Deus porque eu quero chorar, eu quero pular, eu quero cair, eu quero falar em línguas, eu quero rodar. Irmãos, talvez se você acha que intimidade com Deus, o resultado é isso, talvez eu quero te dizer que você está enganado. Intimidade com Deus é você estar na presença dEle e Ele colocar diante de você, Ele colocar nas suas mãos aquilo que vai ser útil para o seu irmão, aquilo que vai ser bênção para o seu irmão. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e viver em santidade, porque a santidade, ela vai me levar para a intimidade. E a intimidade vai me dar responsabilidades na presença do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Em João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que escuta a palavra de Deus, irmãos. Esse, irmãos, Deus quer se revelar. Esse Deus quer contar segredos, como a Letícia disse aqui em Salmos 25, 14. Nós precisamos, irmãos, criar esse relacionamento com Deus através da palavra de Deus, através da oração, através de comunhão com o Senhor. E o Senhor, Ele, durante esse tempo que eu estou aqui na presença de Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus, irmãos, quantas vezes eu fui menino, porque eu achava que ser íntimo com Deus era isso, era as pessoas ver que eu falava em línguas, era as pessoas ver que eu vinha na igreja, que eu participava do estudo, que eu participava da oração, até que o Senhor, Ele colocou no meu coração e Ele tem me ensinado a respeito de responsabilidade, irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele nos está chamando, Ele está chamando a igreja, Ele está chamando o povo dEle a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de lealdade na presença dEle, a ter uma vida de santidade e lealdade um com o outro, para que a gente entre na intimidade, desfrute aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí entra, irmãos, o que diz em João 15, que vai falar sobre a videira, que nós, irmãos, temos que dar fruto para o Senhor. Aquele que não dá fruto, Ele corta, Ele lança no fogo. Então, uma pessoa, irmãos, que serve ao Senhor e que pratica a palavra de Deus, que ouve as palavras do Senhor e vive uma vida de santidade com o Senhor, ela vai ser uma pessoa, irmãos, que está enxertada na videira. E ela vai dar frutos. Ela vai ser uma bênção na vida do outro. Ela vai ser uma pessoa que vai ser a resposta de Deus. Ela vai ser uma pessoa que vai ter uma palavra de vida. Ela vai ser uma pessoa que vai levar salvação. Ela vai ser uma pessoa que vai levar cura. Ela vai ser uma pessoa que vai levar libertação. Por quê? Porque ela está vivendo uma vida de intimidade com o Senhor. E na intimidade o Senhor chega para mim, chega para você e Ele revela o que você precisa. Ele revela o que eu preciso. E aí eu entro e agora eu desfruto daquilo que eu colhi na intimidade com o Senhor. Então a intimidade, irmãos, ela não é para que você e eu venhamos a ser um crente ou um servo inchado, achando que a bênção é só para você. Talvez por muito tempo, irmãos, a gente acha que a gente é alguma coisa. Mas na verdade, nesses temas, nesses títulos que têm sido ministrados, eu tenho visto que eu não sou nada do que eu achava que eu era. Eu ainda estou muito longe de ser aquilo que Deus quer para a minha vida.
Então tem hora, irmãos, que Deus ele dá uma parada na gente. Ele dá um puxãozinho de orelha. E ele nos faz refletir a respeito de como nós estamos vivendo a nossa vida. De como nós estamos se comportando diante dele. Porque, irmãos, o irmão Raimundo ele disse, é um Deus, irmãos, que desde a antiguidade, se ele vem em nosso favor. Você acha, irmãos, que esse texto, intimidade, é algo para satisfazer, para mim, para me alegrar o meu coração? Esse tema intimidade é porque Deus sabe que eu preciso ser íntimo dele. Porque se eu não for íntimo dele, se você não for íntimo dele, se você não for próximo dele, irmão, certamente nós vamos perecer, nós vamos sair da presença de Deus. Então ele sabe que eu preciso ser íntimo dele. Então ele vem, ele me faz com corda de amor, ele me aproxima dele, ele te aproxima dele. E aí ele começa ali a curar, ele começa ali a sarar as nossas feridas, ele começa a nos santificar, ele começa a limpar as nossas impurezas. E aí de repente quando você vê, você está vivendo o que diz Salmo 34:8, provai e vede que Deus é bom. E aí você começa a experimentar coisas novas do Senhor. Aí você começa a experimentar coisas espirituais, irmão. E às vezes, irmãos, e é bem aqui que eu queria também deixar essa entre parênteses. Irmãos, a gente está vivendo um tempo que é propício para você viver algo sobrenatural de Deus na sua vida, irmãos. Irmãos, quando você está na presença de Deus, o de repente pode acontecer na sua vida, irmãos. Aquele desejo que você tinha de ser tocado por Deus, quando você está na intimidade, quando você está no seu secreto com o Senhor, quando você abre o seu coração para o Senhor, irmãos. Irmãos, tudo que Deus gosta, tudo que Deus quer, é um coração quebrantado, é um coração aberto, é um coração rendido aos seus pés. Então, quando nós estamos tendo o nosso desejo de viver uma vida de intimidade com Deus, essa intimidade faz com que o nosso coração seja transformado pela presença, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus quer na nossa vida. Em Tiago 4:8 diz, achegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Achegue-se a Deus. Aproveite, irmãos, esses temas. Aproveite essas palavras. Aproveite essa liberdade que Deus está dando. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Deus está dizendo, olha, pode vir. Vem ser íntimo. Vem que eu quero te abraçar. Vem que eu quero te curar. Vem que eu quero sarar suas feridas. Vem que eu quero contar segredos. Nós precisamos ter fome de Deus, irmão. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos querer ser próximo de Deus. Sabe? Por isso que eu digo, falar de intimidade, para mim, irmãos, vamos preparar o lenço, irmãos, porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo Jesus, eu amo. Jesus é tudo para mim mesmo. Jesus é a razão da minha vida, irmãos. E quando eu entendo que não foi eu que quis ter essa intimidade, foi Ele que quis ser íntimo. Mesmo eu não merecendo, mesmo você não merecendo, Ele desejou, irmãos, fazer com que eu e você, vivesse próximo dEle. Ele desejou, irmãos, que você escutasse os segredos dEle. Ele deseja ouvir a sua voz, Ele deseja ouvir a minha voz. Às vezes, irmãos, eu estava em São Paulo essa semana e eu não vi a hora de chegar em casa para sentir o cheiro do coquinho do Rafael. Eu gosto de sentir o cheirinho do cabelinho dele. Tem hora que Deus sente essa saudade. Tem hora que Deus quer sentir aquele cheirinho nosso, mas como, irmãos, se a gente não está próximo de Deus? Como se a gente não está vivendo uma vida de intimidade com Deus, irmãos? E uma vida de intimidade com Deus, ela requer em você ouvir a palavra de Deus. Ela disse aqui em João 15:15, que ela disse, vocês são meus amigos. Só que o verso 14 diz assim, se vocês fizerem o que eu mando, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então, já não vos chamo mais de amigo. Não chamo mais de servo, vos chamo de amigo. Existe, irmãos, uma responsabilidade para a gente viver na intimidade. Mas é muito gostoso, irmãos, você viver na intimidade e você receber ali, Deus colocar uma responsabilidade sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque é um trabalho, irmãos, que você não cansa. É um trabalho que quem faz o trabalho é Ele. Às vezes, irmãos, a gente como ser humano, às vezes a gente se cansa, mas quando a gente trabalha para o Senhor,
Não cansa, irmãos. Eu disse uns dias atrás aqui, eu lembro que uma certa feita, irmãos, a gente trabalhou com um processo de libertação lá no SECAP, no Chakra Flórida. A gente ficou 2 semanas indo lá, orava de madrugada, orava de noite. A nossa voz perdeu. Eu e meu irmão Giancarlo, a Letícia, a minha cunhada Priscila, e a gente não tinha voz. Eu estava cansado, irmãos, fisicamente. Mas quando aquela senhora passou pelas águas, veio um refrigério, porque trabalhar para o Senhor, há um refrigério, pastor João. Quando você está vivendo o processo de Deus na sua vida, quando você está desenvolvendo aquilo que Deus quer para a sua vida, irmãos, não se cansa, a gente não cansa. É porque é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que trabalha, é o Senhor quem trabalha. Então, irmãos, se aproxime de Deus. Chegue perto de Deus. O texto que está sendo usado bastante aqui nesse tempo, que é Lucas 10, 38, que diz ali a respeito de Marta e Maria, que recebeu Jesus, né? E a gente está ouvindo bastante essa passagem, eu não vou me apegar a esse texto, mas diz ali que Marta, ela reclama para Jesus porque ela estava trabalhando para Jesus. E Maria estava aos pés de Jesus. Eu penso que Maria, ela estava dizendo assim, eu vou aproveitar enquanto ele está perto. Eu vou aproveitar enquanto ele está aqui, porque vai chegar a hora que ele vai ser entregue. Vai chegar a hora, então, eu vou aproveitar enquanto ele está perto e vou ficar aos pés dele. E em Isaías 55, 6 diz, buscai enquanto se pode achar. Buscai enquanto ele está perto. O Senhor está perto, irmãos. É tempo de buscar ele. É tempo de se aproximarmos dele, irmãos. É tempo de vivermos coisas assim espirituais, irmãos. O mundo, ele está espiritual. Essas guerras, essa crosta espiritual que a gente está vivendo, que a gente sai daqui e que talvez você está aqui agora guerreando a sua mente, é espiritual, irmãos. E a vida do crente, a vida do servo de Deus, ela tem que ser espiritual. E nós só conseguimos guerrear essas guerras se nós buscarmos o Senhor. Se nós vivermos uma vida de intimidade com Deus, se nós vivermos uma vida próxima de Deus, se nós vivermos uma vida de santidade ao Senhor, irmãos. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, você vai viver, irmãos, uma expectativa apenas. Mas Deus não nos chamou para vivermos expectativas. Deus nos chamou para viver uma realidade, uma vida de plenitude no Espírito Santo de Deus, irmãos. Sabe, nós precisamos ter no nosso diálogo como irmãos, na nossa comunhão, nós precisamos dizer, irmãos, eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu quero ter o dom de profecia. Irmãos, eu quero ter o dom de cura. Irmãos, eu quero, irmãos, é tudo, irmãos, acessível a nós. Mas nós não podemos viver apenas na expectativa, irmãos. É lindo a gente cantar aquele louvor, Jesus, eu quero vestir sua camisa. Aquilo ali é a parte romântica. Aquilo ali mas a gente precisa aprender a viver aquilo. A gente precisa aprender a entrar no nosso quarto e a esquecer da vida. Como diz o pastor Cirilo, a ficar chapadão no Senhor. Né, João? Eu recomendo vocês, a gente escuta bastante aqui, e é verdade. Cuidado com as coisas, as palavras que têm sido ministradas na rede social. Tem muitas palavras distorcidas, mas eu vou recomendar aqui para você. Assista uma pregação do pastor Antônio Cirilo, que fala a respeito de línguas estranhas. Irmãos, nós precisamos ter o desejo, irmãos, de buscar uma intimidade com Deus, de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode dizer, irmãos, mas ser batizado com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que edifica a si mesmo. Edifica mesmo, irmãos. Edifica mesmo. Se eu orar em língua, o pastor Gilmar me ora em línguas ali, Deus está edificando ele. A hora que ele termina de orar, ele coloca a mão na minha cabeça e a unção chega em mim. Porque é a edificação da minha vida, irmãos. Quando o Senhor está me edificando, ele está colocando algo em mim para que eu possa derramar em você. Quando você ora em línguas, quando você é batizado com o Espírito Santo de Deus, você está sendo edificado, você está sendo preparado para abençoar a minha vida, para abençoar a vida do seu irmão.
Então não acho, irmãos, que o batismo do Espírito Santo é algo assim, é para quem quer ser cheião, inchado. Os dons, irmãos, não são para nós. A intimidade, aquilo que Deus vai revelar na intimidade não é para nós. O Senhor tirou Davi de um pasto e fez ele sentar como rei. Mas ele não foi rei pro ego dele, ele foi rei porque o povo de Israel precisava de um rei segundo o que Deus queria. Aquilo que Deus coloca na minha vida não é pro meu ego. A gente tem aprendido isso na segunda-feira. A pensar além, aquém do que a gente... Aquilo que Deus nos dá, irmãos, na nossa intimidade. Não é, irmãos, para mim. É para mim entender que eu sou útil. Em João 15:16 vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vais e deis fruto. Todos nós, irmãos, estamos sendo chamados por uma intimidade, mas uma intimidade que gera fruto. Se você acha que você vai viver uma intimidade com Deus, mas isso eu não vou fazer. Se Deus está colocando no seu coração, irmãos, faça. Porque aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. E nós não vamos ser cortados. Nós somos um povo que dá fruto. Nós somos um povo que estamos buscando ao Senhor, estamos buscando a vontade de Deus. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero viver uma intimidade com Deus. Mas existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade. A palavra de Deus, ela diz em Jeremias 33: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor tem coisas grandes para revelar para mim e para você, irmãos. O Senhor tem coisas grandes para revelar para mim e para você, mas Ele só revela na intimidade. Mas Ele só revela com aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele só revela, irmãos, para aquele que quer ouvir a sua palavra e viver aquilo que Ele tem mandado, aquilo que Ele tem ordenado. Por isso, irmãos, que às vezes a gente vê pessoas desanimando e fracassando na fé. Você vê, às vezes, a pessoa que você via cantando, pulando, mas ela não entendeu que ela tinha que ouvir a palavra, ela tinha que praticar. A palavra de Deus, ela vai falar em Mateus 7:24, a gente vai dizer que aquele que ouve, aquele que escuta as minhas palavras, assemelha-se a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva forte, ela não vai cair, irmãos. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, você está vivendo a intimidade com Deus, irmãos. Você está afirmando a sua vida de intimidade com o Senhor Jesus. Aí, irmãos, pode vir o vento, pode vir a tempestade. E você está ali orando, pulando, glorificando, porque você realmente está vivendo uma intimidade com Deus. Aí você está dizendo, realmente, a minha fé ela não está nas circunstâncias que estão nos meus olhos. A minha fé está naquele, o autor e consumador da minha fé, aquele que sustenta a minha vida, aquele que me chama para perto, aquele que me faz chegar perto dele, ele sussurra no ouvido aquilo que ele deseja. É gostoso, irmãos. É gostoso sentir uns negócios estranhos. Para alguns talvez seja bobeira, né? Para alguns pode dizer, eu não acredito muito nisso. Irmãos, talvez se você pensa isso, me perdoa, irmãos. Você está perdendo tempo pensar assim. Eu vou contar aqui um testemunho a respeito sobre intimidade, e você dá liberdade para Deus na intimidade. Dê liberdade para Deus quando você estiver na intimidade. Porque na intimidade a gente tem que ter liberdade. Porque quando eu casei com a Letícia, agora eu vivo uma vida de intimidade com ela. Então eu tenho que dar liberdade para ela, ela tem que dar liberdade para mim. Assim é um relacionamento com Deus. A gente não tem que guardar segredo. Não dá para guardar segredo de Deus. Se você acha, mas dê liberdade na intimidade. Eu lembro que certa feita a gente estava num retiro em Atibaia, eu e Jean, nossa tropinha ali.
E eu lembro que a gente foi ali, houve um mover do Espírito Santo de Deus. Era o Cláudio Duarte que estava, se eu não me engano, acho que não era, né? É que ele foi nos dias, não era. Mas eu lembro que teve um mover de Deus naquele retiro, os irmãos batizando, os adolescentes. Um adolescente começou a dar risada. E ela dava risada. E o meu irmão Jean queria ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Sabe? Ele queria ser batizado. E a gente acabou o culto e até a vigília. E o Jean chegou, sentamos na cantina, porque depois a gente vai à vigília. E ele nervoso, o Jean já tem a cara de bravo, nervosão já. Falei, aconteceu, Jean? Tô sério aqui buscando a Deus, aí tem as criançadas, ele fica dando risada. Eu falei, Jean, calma que isso daí é coisa de Deus. Eu tô sério. E eu lembro que a gente estava sentado na cantina e havia-se no coração dele uma expectativa de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro que a Letícia, ela levantou e falou assim, Jean, na hora lá do culto, Deus, eu senti no coração da gente chamar eu e o Juninho e você ia ser batizado. O Jean levantou bravo, assim, arrastou a cadeira e falou assim, ô louco, Letícia, eu tô louco pra ser tocado por Deus, e Deus fala com você e você não fala comigo? Poxa. E eu falei assim, então vai agora. Então na cantina, o Jean foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele me orou em línguas, ele ficou dando risada. Das 11 da manhã até as 5 da manhã. Porque quando você está na intimidade com Deus, irmãos, de liberdade, irmãos. Eu lembro que a gente acabou ali, a gente levou ele pro templo onde foi a vigília. Ele sentou na cadeira e ficava, eu falava, eu falei, a gente levou ele, a gente foi pro quarto, a gente teve que levar ele pro carro, porque ele não parava de dar risada. Mas é uma maravilha, irmãos, você ser cheio do Espírito Santo de Deus. É muito gostoso, irmão, você sentir umas coisas estranhas na intimidade. Como é gostoso quando dá uns arrepios. Quando dá uns tremor, quando a lágrima veio. Eu não vou chorar, não. Chora, irmão. Chora. Abre seu coração, para de ser durona. Porque na presença de Deus, irmãos, na intimidade a cura, na intimidade a libertação. E Deus quer, irmãos, que toda a igreja seja íntima dele. Porque como o irmão João Carlos disse, nós estamos vivendo uma fase de namoro. Se eu não quiser ser íntimo de Deus, não vai ter como ter um casamento. E o Senhor, Ele quer que... Obrigado, Ué. E o Senhor, Ele quer, irmãos, Ele quer revelar segredos para nós. É tempo de buscarmos ao Senhor. No próximo texto de Isaías 55, que diz que a gente deve buscar o Senhor enquanto Ele está perto, invocar enquanto se pode achar. O verso 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isso aqui é para quem tem coragem, irmãos. Buscar o Senhor é você esquecer o que você acha. Buscar o Senhor é esquecer que você achar que o seu caminho é bom. Buscar o Senhor é agora você dizer, Senhor, não sou eu mais que vivo, mas o Senhor que vive em mim. Buscar o Senhor é você dizer, Senhor, eu fiz os meus planos, mas eu acho que não é os seus, então eu vou rasgar os meus planos, eu vou rasgar os meus caminhos, porque eu quero viver os seus caminhos. Você quer viver uma vida de intimidade com Deus? Você quer viver? Às vezes a gente escuta uns textos, uns versículos que traz um efeito, nossa, que texto. Mas existe uma responsabilidade. Busque ao Senhor. Invoca ao Senhor. Mas esqueça o seu caminho, esqueça o seu plano. Porque é o que ele disse aqui. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque com alegria... até aqui só mesmo. Vocês entendem, irmãos? Que para buscar o Senhor, para viver uma vida de intimidade com Deus, existe responsabilidade. A gente tem aqui os nossos pastores, pastor Gilmar, que eu posso dizer que eu conheço ele desde criança. Ele é um homem que a gente olha ele como o nosso exemplo. Um homem que tem uma vida de intimidade com Deus. Mas quem convive com ele, quem conviveu, sabe que ele teve que abandonar os seus caminhos, os seus planos.
para viver os caminhos, para viver os planos, para viver os pensamentos de Deus. E ele, pela graça de Deus, o pastor João, os irmãos que estão aqui, abandonaram os seus planos para viver os caminhos do Senhor. Mas isso é para mim e para você, irmão, também. Abandonar o caminho e viver a vontade de Deus não é porque eles têm um chamado pastoral ou um chamado evangelista. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos que rasgar aquilo que nós pensamos. O apóstolo Paulo, ele disse, irmãos, que ele foi ali, ele era instruído por Gamaliel. Mas quando ele se converteu, diz que ele foi para a Arábia e tudo que ele conheceu, ele rasgou e foi considerado como ser para viver aquilo que Deus queria para a vida dele. Então, ter uma vida de intimidade com Deus, ela nos vem sobre nós uma responsabilidade. Mas é muito bom, irmãos, viver uma intimidade com Deus. É muito bom estar próximo de Deus. É muito bom saber que Deus, ele, de tempo em tempo, ele vem com a tesoura para nos podar, e às vezes a gente acha, você vai me cortar? Não. É que eu preciso podar porque você tem dado fruto. Mas eu vou podar para você dar mais fruto ainda. Então talvez se você está achando que Deus está chegando com a tesoura para te cortar, não, irmãos, é que ele está nos chamando para podar, porque ele precisa fazer com que novos frutos venham a ser gerados. Então uma responsabilidade, irmãos. Queira viver uma vida de intimidade. Queira buscar a presença de Deus. Queira ser próximo de Deus, irmãos. Queira, irmãos. Mas saiba que uma vida com Deus era uma vida de luta. Era uma vida de trabalho. O reino dos céus, ele é conquistado à força. O pastor ele tem dito aqui algumas vezes aqui que o evangelho, as pessoas gostam do evangelho palatável, mas a gente precisa ouvir o evangelho verdadeiro. Se a gente pega esse texto de João, capítulo 15, 14, que a Letícia, 15, que ela leu. Já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. Eu sou amigo de Deus. Deus é meu amigão. Mas leu 14. Se fizeres os que eu mando, se guardares os meus mandamentos, aí então existe uma condição para viver uma intimidade. E vem sobre nós uma responsabilidade. Mas isso não é um peso, irmãos. Isso é uma alegria. Porque quando nós somos íntimos, o Senhor delega algo para nós. É porque aí então, eu e você estamos vivendo a plenitude de Deus na nossa vida. O problema, irmãos, é quando você vive uma intimidade com Deus, mas você não faz o que Ele falou. Por isso Deus não conta segredo para aquele que Ele não vê no coração o desejo de ser responsável. Você não empresta o seu carro zero, você que tem. Nem o seu velho, né? Para alguém que é irresponsável. Você entrega o seu carro, confia algo de valor para alguém que é responsável. O segredo do Senhor, Ele entrega para aqueles que têm responsabilidade. Que você e eu possamos viver essa intimidade e buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocar o Senhor enquanto Ele está perto, irmãos. E Ele está perto. Ele está bem pertinho de você. E Ele está aqui nesse momento, amém?